Olá! Estamos aqui novamente com aquelas nossas conversas deliciosas com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria, nós já estamos aqui de risada, eu estou com a querida Joana Abranches, de Vitória, Espírito Santo. Nós vamos ter uma conversa deliciosa e, querida, bem-vinda! Seja muito bem-vinda a essa comunidade. Te apresenta para a gente, meu amor, te apresenta. A alegria é minha, Suzana. A gente já se namora há algum tempo, né? Sim. Através da conexão virtual, né? Eu também acompanho o seu trabalho e a gente vai se dando as mãos nesse momento tão difícil do Brasil. Então, é isso, gente. Alguns já me conhecem, mas eu vou me apresentar. Eu sou a Joana Abranches, eu sou de Vitória, Espírito Santo, quer dizer, estou em Vitória, Espírito Santo há mais de 30 anos, porque vim para cá muito jovem, nasci em Cachoeiro do Itapemirim, mas considero Vitória como a minha casa, né? Meus filhos nasceram aqui e tudo mais. E sempre trabalhei no movimento espírita, foi aqui em Vitória que eu comecei a trabalhar no movimento espírita. Bom, o que eu posso dizer a meu respeito para que vocês me conheçam melhor? Eu nasci em berço espírita. Sim. Meu avô, em Cachoeiro do Itapemirim, foi um vanguardista, foi alguém que desbravou em tempos bem difíceis, de muita discriminação, fundou várias casas lá, teve um trabalho de 60 anos de trabalho, meu avô Nero, e ele passou isso para a gente. Minha mãe e meu pai trabalhavam muito, não podiam dar contribuição na casa espírita do trabalho em si, mas eles faziam a retaguarda do meu avô, né? Sim. Fazendo o que podiam para que ele tivesse condições, porque meus pais, além dos 7 filhos que tiveram, acolheram 5 filhos do meu avô, porque ele ficou viúvo muito cedo. Olha só. Meus 5 tios. Teus tios são teus irmãos, então, né? Que são criados como irmãos. Somente meus irmãos. Que né? lindo! Então, o que aconteceu? Né? Meu pai, de uma generosidade imensa, meu pai e minha mãe, espíritas, eles não conseguiam trabalhar na casa espírita. Uma família pobre, meu pai alfaiate, minha mãe costureira, trabalhavam juntos para sustentar 7 filhos e 5 irmãos da mamãe. Olha, guria. Enquanto isso, o meu avô trabalhava e eles nos mandavam para a casa espírita, quer dizer, eles nos deram a formação espírita. Sim. E eu sou caçula de 7, sou irmã da Jussara, que você conhece muito bem. Sim, beijo, Jussara. Beijo pra ti. Beijão para ela. Da Jandira, que... Também. Lindas. A Jussara não tem o Abranches explícito no nome porque ela botou o Volpato para diferenciar que é o nome de casado. Então, sou irmã da Jussara, da Jandira e da Jaldete, que estão no Face, né? Junto com a gente, nessa militância do espiritismo progressista e na militância política também. Sim. Bom, nasci espírita, nasci com o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeceira da cama, né? Fui para a casa espírita desde muito cedo. Meu avô costumava falar com a gente, ele era muito bem-humorado, que espírita, que quem nasce espírita são aqueles... Deu uma congeladinha, meu amor. Joana. Então... Deu uma congeladinha. Peraí. Deu uma congeladinha. Eu vou ter que dar uma cortadinha nesse pedaço, não te preocupa. Tu só fala o que o teu avô costumava dizer. Meu avô costumava dizer que nascer em família espírita não era um privilégio, mas uma necessidade. Ai, e ele, muito bem-humoradamente, dizia assim, olha, quando Deus não sabe mais o que fazer com os espíritos rebeldes, ele taca dentro da família espírita. Aprendendo desde cedo, né? Se evangelizando e com os princípios de Kardec, se o espírito se emenda. Então, é isso. Eu estou tentando me emendar há 65 anos
né? Fiz 65, vou fazer 66 em fevereiro do ano que vem. Que querida, não te emenda, não, tu é muito linda assim. O amor é assim. Pois é. Então é isso. Aí, bom, vim para Vitória, fiquei em Cachoeiro até os 18 anos. Com 18 anos vim para Vitória, casei, tive filho, mas comecei o trabalho espiritual dentro do movimento espírita, dentro de uma casa espírita, aos 18 anos. Então, são mais de 40 anos, né, de estrada dentro do movimento espírita. É uma caminhada. E comecei, né, naquele movimento espírita tradicional que nós já conhecemos. Extremamente conservador. Né? Fazendo todo tipo de trabalho, né? Eu passei por tudo dentro de casa espírita, né? Evangelização infantil, palestras desde muito cedo, fazendo palestras no estado todo. Depois me enganjei no movimento federativo também e trabalhava, eu criei o Socorro Fraterno, que funcionava dentro da Federação Espírita Capixaba. Criei também uma caravana de visitação, porque é interessante. Caravana de visitação a pessoas que estavam acamadas ou com algum tipo de problema que não podiam ir à casa espírita. Nossa, Joana, que lindo! A gente fazia o seguinte, porque eu comecei a perceber, foi uma intuição, eu comecei a perceber que os companheiros às vezes sumiam da casa espírita. Sim. E essa questão do acolhimento sempre foi muito importante para mim. Sim, sim. E, de repente, virava móveis e utensílios, né? É aquela coisa de o fulano vai, trabalha, um trabalhador, amigo, de repente, fulano some. Está doente, ninguém sabe. Né? E ninguém procurava saber. Então, eu comecei a me incomodar com isso e a procurar saber das pessoas por quê? O que está acontecendo? Né? E muitas vezes você encontrava companheiros que deixaram de frequentar por estarem com problemas terríveis dentro de casa, ou gente acamada, ou eles mesmos com algum tipo de problema, e que não dava para ir na casa espírita. E aí eu criei esse grupo que sobrevive até hoje, embora eu não esteja nele mais. Foi em 95 que ele foi criado. E ele continua até hoje, né? Que bonito. E esse grupo, então, vai a velhinhos, pessoas que estão no final de vida, que estão se despedindo, pessoas que têm problemas de uma doença crônica prolongada e que não pode sair da cama. Então, a gente é a visita, a companhia, a gente cantava, orava junto, dava passe e levava alegria para aquela pessoa. Meu Deus, que coisa linda, Joana! É uma caravana de fraternidade. E ela começou assim, também por uma estratégia minha para trabalhar. Olha que coisa interessante. Porque eu fui casada com 14 anos, um casamento muito problemático, e tinha filhos pequenos. Não suportava o trabalho na doutrina espírita. Então, o que eu fiz? À noite eu tinha que estar em casa. Eu não podia frequentar as reuniões à noite. Então, eu criei estratégias para não deixar de trabalhar. Aos sábados eu ia à tarde com as crianças, porque disso eu não abri mão. Eu disse, se eu não puder encaminhar meus filhos à doutrina espírita, eu separo. Com uma condição, que a responsabilidade com a formação dos meus filhos eu tenho. Então, no sábado já estava combinado, mas nos outros dias, ele era um marido enganado. Porque o que eu fazia? Eu criei atividades à tarde. Enquanto as crianças estavam na escola. Claro! Claro! Enquanto as crianças estavam na escola à tarde e ele estava no trabalho, eu estava na caravana de fraternidade trabalhando, que era à tarde. Eu estava no pronto-socorro fraterno da Federação do SOS Fraterno nas segundas-feiras. Segunda e terça à tarde era dia de trabalho. E ia inventando outros tipos de coisa, ou atendendo alguém especialmente que estava precisando de um socorro. Então, eu não deixei de trabalhar, mesmo enquanto estava casada com esse machista, né?
Bem castigador. Então, eu, um jeito, sempre fui rebelde. Conciliava dessa forma. Mas é um trabalho que gratifica muito. Eu não pude continuar nele, porque depois que eu me separei, eu comecei a trabalhar fora. Aí eu não podia mais fazer trabalhos da tarde. Mas aí eu criei o Socorro Fraterno à noite, depois na casa que eu dirijo agora, e em outras casas. E qual nunca é a casa que tu dirige, meu anjo? Qual a casa que tu dirige? Então, vamos lá. Vou chegar nela. Vou chegar na casa que eu dirijo. Muito bem. E aí fomos trabalhando assim no movimento espírita conservador, com algumas concepções. Eu sou uma Joana que tem um antes e depois, dentro do espiritismo. Aquele espírito conservador, né, do contexto da época, do meu avô e tal. Muito bem. Vivia no meu mundinho cor-de-rosa, achando que espírita era tudo bonzinho, aquelas coisas todas que a gente já conhece. Até 2016, né? Olha, eu acordei um pouco antes. Sério? Bom, bem antes. Bem antes. Em 2009, eu já estava na internet escrevendo uns artigos bem questionadores. Maravilha. Mas em 94, por aí, nos anos 90, eu me separei, fiquei muito bem, que eu fiquei livre para fazer o meu trabalho, fazer tudo que eu queria, mas, de repente, aconteceu um fato que me abalou profundamente emocionalmente. Um reencontro espiritual que não dava para ser, e eu fiquei muito depressiva, fiquei mal mesmo. Eu fiquei uns 5 anos, não deixava de ir para o trabalho espiritual, porque era meu alimento, que me mantinha. Sim, eu sei como é. Mas eu fiquei péssima. E não tinha coragem de, como eu tinha como é que eu vou dizer? Como eu trabalhava no movimento federativo, eu era uma referência, porque as irmãs Abranches, eu e minhas irmãs, sempre trabalhamos no movimento federativo. Então, nós éramos referência aqui em Vitória. Calada, então. E aí, eu falei, gente, como que eu vou falar disso, que era uma coisa tão íntima, tão complicada? E outra, espírita não tinha direito a ter depressão, né? Trabalhador espírita, depressão. É uma coisa triste. Depressão é evangelho, é trabalho. Vai ler o evangelho, vai trabalhar, que isso passa. Essa receita eu dei para muita gente. Ai, que triste, né? Que triste. Que triste, querida. Mas a gente vai aprendendo. A gente estava reproduzindo o que nos ensinaram, né? Exatamente. Você reproduz. Bom, muito bem. Eu tinha 30 e poucos anos, estava, né, recém-separada e aí depressão, eu muito mal, mas eu continuava trabalhando e tal. Eu estava trabalhando fora. E conheci um rapaz, um bandista, que de lá para cá hoje é meu grande amigo. Uma pessoa que vale a pena até fazer uma entrevista com ele, porque ele é de família espírita. Depois me passa o telefone. Vou te passar. Sensacional, William. Tem um aprendizado sobre Umbanda, Candomblé, Espiritismo. Ele nasceu em família espírita, mas ele optou pela Umbanda. Sim. E aí eu conheço o William no meu ambiente de trabalho. E o William conhecia minha família toda de nome. Você é Abranches e tal. Eu conheço muito, porque a minha família é espírita, mas eu sou umbandista. E lá na nossa casa, nós chamamos espíritas para fazer palestras sobre o evangelho e tal. Você faria? Eu vou marcar um dia para você ir. Eu falei, claro, vou sim. Sabe Deus como eu estava por dentro, mas eu estava ali firme. Sim. Em casa eu chorava o dia inteiro, eu chorava no chuveiro, eu ficava me perguntando se eu não estava ficando doida, se eu não estava obsidiada, mas eu não tinha coragem de pedir ajuda na casa espírita aos companheiros, porque eu sabia que eu ia ser julgada. Nossa. Bom, resultado. Eu estava fazendo, nessa época, escrevendo, eu comecei a escrever poesia igual a louca. Eu tenho 3 livros de poesia
enviei editados. Era poesia. A minha catarse é escrever. Sim, eu gosto muito de escrever também. com necessidade. E aí eu estava, nessa época em que ele me convidou, e ele não sabia de nada. Eu estava com um livro na gráfica, o livro A Flor e a Estrela, meu primeiro livro de poesia, que contava a história de uma flor que estava muito triste porque não conseguia alcançar uma estrela. Ninguém sabia disso, ele não sabia disso. O meu livro estava lá na gráfica, no prelo, porque eu coloquei para fora aquilo que estava em mim. E no dia que eu fui a essa casa de Umbanda, eu acho muito importante esse meu depoimento, Suzana. Que lindo isso, Joana. Que é um preconceito muito grande ainda entre os espíritos. Os mais conservadores são terríveis, na verdade. Sim. E aí eu fui à casa de Umbanda dele, num sábado. Tinha chorado demais aqui em casa, fiz a palestra, mas eu sempre coloco toques de humor nas palestras que eu faço para não ficarem cansativas. Sim. E por dentro, toda atrapalhada, mas não, trabalho é trabalho, eu vou lá fazer a palestra. E toda fui, quebradinha. Uma casa lá em Vila Velha, quer dizer, do outro lado da Terceira Ponte, que é linda, uma hora você vai conhecer, vai vir a Vitória. Tenho que conhecer Vitória. Tem que conhecer que Vitória é uma cidade lindíssima. É uma ilha, é lindíssima. Bom, fui para lá fazer a minha palestra e meu livro estava lá na gráfica. O livro se chamava A Flor e a Estrela. Naquela casa umbandista, ninguém me conhecia. Eu também eu tinha aquele conceito de que toda casa umbandista um dia ia virar casa espírita. E que eu estava indo lá fazer uma grande caridade, levar o espiritismo para eles. Conversão! Tu ia converter a turma. É bom a gente rir de si mesmo, né? É muito bom. Aí, resultado. Vou para essa casa, chego lá, o caboclo, que o médium já estava incorporado do caboclo que dirigia a reunião. Se aquele médium me visse na rua depois, ou me ver na rua, ele não vai nem me conhecer, porque quem estava ali não era ele, era o caboclo. Sim. Me deu a palavra, me recebeu muito bem. Era um terreiro mesmo, de areia, eu tive que tirar o sapato. Que bonito, eu acho muito lindo. Eu acho lindo também. Fiz a palestra para eles, com toques de humor e tal, mas só Deus sabe como eu estava. Sim, no final, essa história é muito emocionante para mim até hoje. Muito linda. No final da palestra, o caboclo me chama, me agradece, fala, naquele linguajar dos caboclos. Sim. Nós agradecemos a filha que veio aqui, nos trouxe conhecimento, nos fez sorrir, mas o seu coração está chorando. Meu Deus, que lindo isso! Eu já fiquei... vontade de pular no colo do médico. Vontade de pular no colo. Ele foi no altarzinho, pegou uma flor. Foi lindo, Suzana. Foi uma das coisas mais emocionantes. Parece que eu estou vendo a cena. E salvadoras da minha vida. Ele foi no altarzinho, pegou uma flor, me deu e falou assim: receba essa flor, minha filha, com o nosso agradecimento, porque a estrela, por enquanto, nós não podemos te dar. Caramba! Meu Deus do céu, que coisa... Muito interessante. Desabei. Aí tu chorou o que precisava chorar, o que tu estava segurando. Desabei, ele me levou até um banquinho, me sentou, me pediu para esperar, abriu os trabalhos lá, voltou, sentou do meu lado e me disse o seguinte: a filha pensa que veio aqui fazer caridade, mas a filha foi trazida aqui. Era para te ajudar. Exatamente. A sua vida aqui foi programada, falou nos termos dele, para que a gente possa te ajudar, porque na sua mesa branca você não tem coragem de pedir ajuda. Meu Deus, Joana!
História maravilhosa. O teu mentor montou a história e te levou até lá e pediu ajuda. Me levou. Eles me levaram até lá. Porque eu nem sabia que existia essa casa. Aquelas pessoas não conheciam minha vida. Que coisa mais Uma linda. coisa linda. E ele sentou comigo e disse, você não está obsidiada, você não está, não tem nada demais acontecendo com você. Isso é uma aprovação, está acontecendo isso, 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 isso. Nós vamos ajudar a te tratar. Você vai ficar bem, você vai se reequilibrar e vai tocar em frente, porque é uma aprovação e você precisa passar por ela. Me disse mais ou menos as causas dessa aprovação, até de vidas passadas. Eu saí de lá leve, não sem sofrer, porque eu estava sofrendo. Sim. Mas entendendo, mas num alívio tão grande, porque eu entendi agora que eu tinha um socorro, que eu estava sendo socorrida, né? E que eu não estava doida, eu não estava obsidiada. Eu achava até, do jeito que eu estava achando até que eu não era merecedora de estar trabalhando na casa espírita. E por nada disso. Então, a partir dali, daquele momento, duas luzes se acenderam na minha cabeça. A primeira luz que se acendeu, tem algo errado no movimento espírita. Ali tu começou a questionar. Em 94, por aí. Que lindo isso. Tem algo errado. Por que eu tenho medo ou vergonha de buscar meus companheiros de trabalho? De pedir ajuda, né? Para pedir ajuda. Então, eu comecei a questionar o acolhimento. O porquê que eu tinha medo. Tem algo errado aí. A segunda luz que acendeu foi acabar completamente em mim o preconceito que eu tinha com Umbanda. Exatamente. Não tinha preconceito de ter raiva, nem de nada disso, mas eu achava que a Umbanda era menor, que tinha rituais, que o espiritismo estava acima. Aquele conceito que a gente vem desde pequenininho, conservador, entendeu? Então, eu falei, como que eu posso achar inferior quem me salvou? Claro, quem te acolheu, quem te ergueu, né? E fiz todo o tratamento lá e percebi, e aí eu comecei a perceber que a Umbanda realmente ela trabalha como um pronto-socorro espiritual. Tanto que a nossa casa espírita agora, quando tem casos muito sérios, tem casos que o espiritismo não dá conta de atender. Sim, dá não conta tem. de manter, porque a pessoa, ao tomar conhecimento espírita, ela toma a vacina, né? Para ela ficar mais forte contra o processo de obsessão. Mas tem processo de obsessão que a casa espírita não dá conta, não. Aí vocês encaminham. Encaminhamos. Fazemos parceria. Então, para você ver como é que eu mudei. Então, aí já foi um divisor de águas. Mas, por enquanto, Joana ainda tinha ficado alienada bastante tempo, politicamente, tudo, embora meu pai sempre foi de esquerda. Sempre. Mas eu estava tão ocupada com um casamento horroroso, depois com uma separação. Filho pequeno. Filho pequeno, com coisas, com esse problema emocional sério, depressão que eu tive pós a separação. E não foi por causa da separação, porque a separação, para mim, foi uma libertação. Depois eu publiquei 3 livros de poesia. Eu tenho 3 livros, né? A Flor, a Estrela... Talvez, Joana, com a separação, tu te permitiu, entende? Que a depressão acontecesse. Ela estava dentro de ti já fermentando há muito tempo. Exatamente, porque era um casamento muito sério. Meu ex-marido era alcoólatra. Então, a gente tinha... um relacionamento tóxico. E eu ainda tinha aquela ideia de que eu tinha que levar até o fim, porque eu tinha compromisso com ele. Depois é que caiu a minha ficha, né? Sim. Então, aí surgiram 3 livros de poesia, A Flor e a Estrela, Diante do Espelho e Brincar de Poesia, resultado desse meu momento. E aí, bom, fui vendo, começando a enxergar as mazelas do movimento, porque aí eu amadureci. Sim. Fui começando a enxergar as mazelas do movimento conservador e tive a sorte de, quando eu não estava aguentando mais trabalhar na casa espírita que eu trabalhava,
que eu não conseguia, porque eu questionava tudo, aí eu era obsidiada, porque eu questionava. Sempre, sempre nós somos os culpados. Problemática, eu conheci Lamartine Palhano Júnior, um pesquisador espírita capixaba, conhecidíssimo, autor de vários livros, fundador da Fundação de Pesquisa Espírita. Meu amigo, está no outro lado da vida já, foi em 2000. Meu amigo maravilhoso, um irmão, e um cara que pesquisava e fazia reuniões mediúnicas como Kardec, no modelo de Kardec, coisa que o movimento conservador não faz. E quando ele me convidou para trabalhar com ele, nós nos conhecemos no lançamento de um dos meus livros, ele prefaciou um dos meus livros. Procura Lamartine Palhano Júnior, é um dos maiores autores espíritas e um dos fundadores do Amor Fraterno, a casa que eu dirijo. É uma herança que nós recebemos dele. E o Palhano, então, ele fazia reuniões mediúnicas. Eu sempre achei que as mediúnicas tinham algo errado. Tinha um negócio errado ali que eu não sabia o que era que estava sendo feito, que não estava dando certo. Eu via muita coisa que eu não gostava. Mas eu não tinha noção exata do quê. E aí, Palhano me chama para trabalhar com ele na Fundação de Pesquisa Espírita, para fazer a parte cultural, trazer peças de teatro espírita Vitória. Que lindo! Nossa, lindo. Revolucionou a tua cabeça. Revolucionamos Vitória. Recebemos aqui muita gente, muito teatro espírita. E aí, Palhano era uma pessoa de cabeça abertíssima, simples, apesar de ser um cientista. O Palhano recebeu o convite para trabalhar na NASA. Ele não foi, porque ele tinha um amor imenso ao trabalho literário dentro da doutrina e ele priorizou o trabalho espiritual. Era um professor da UFES, respeitadíssimo e queridíssimo por ser uma pessoa acessível, simples. Era uma graça o Palhano. Bem, comecei a trabalhar nas mediúnicas com o Palhano também. O Palhano fazia as mediúnicas de varredura, assim como Kardec. Alguns médiuns vibrando no mesmo caso, ele comparava que cada médium tinha sentido para a gente ver se o caminho certo. Fantástico. Quando alguém não acertava, isso aqui a gente não acertou, não. Isso aqui a gente bota de lado, porque isso aqui não está de acordo com o que a maioria viu. Exatamente. E ninguém ficava melindrado, estava tudo certo. E eu ainda brincava com o outro, né? Aí hoje você está muito obsidiado, aí você não conseguiu acertar esse negócio, não. Enfim, um trabalho sem milindres. Sim, e o Palhano, meu Deus, maravilha. Maravilha mesmo. Resultado. Daí, o Palhano, o trabalho dele era tão bom e tão livre que a fundação ela funcionava na Federação Espírita Capixaba. Mas aí a direção da Federação Espírita Capixaba resolveu expulsar o Palhano. Sim. Expulsar o grupo da fundação. Que triste. Não deixar que fizéssemos as reuniões lá, porque a fundação ela não tinha uma sede. Ele usava a sede da federação. Isso porque ele é o cientista capixaba respeitado no Brasil inteiro. Mas como ele não fazia as coisas nos moldes... Conforme a cartilha, né? Conservadora. Quer ver? Fomos expulsos. Meu Deus, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O Palhano ficou muito chateado, mas a gente não podia parar com o trabalho da fundação. O Palhano ficou chateado e estava perto do aniversário dele, em dezembro. O grupo resolveu fazer uma festa surpresa aqui na minha casa, no meu apartamento pequenininho, para ele. Uma festa de aniversário adiantada. O aniversário dele era no dia 15 de dezembro, no dia 13, nós fizemos uma festa surpresa para ele aqui. Eu falei que eu precisava da ajuda dele, que tinha alguém precisando, não sei o quê. O grupo que trabalhava com ele fez uma festa surpresa porque ele estava muito para baixo com esse negócio da fundação não ter lugar para funcionar. E não tínhamos recursos. E aqui, nesse bendito aniversário, nasceu a Sociedade Espírita Amor Fraterno. Ai, Joana. Olha que coisa linda. História linda, Joana.
Nossa, É uma história linda. É essa sociedade que tu é a presidenta. É essa? Sou, nesse momento, ele era, na época, Sim. só que fizemos tudo direitinho, funcionamos em vários locais, assim, emprestado, em terraço, em quintal. Olha, gente, a gente, tipo cigano, a gente funcionou até dentro, na sala do meu apartamento. Onde tiver umas cadeirinhas, nós estamos lá, né? Terraços cedidos, a gente funcionou em vários locais. Mas aí, depois que o Palhano ele desencarnou, o Amor Fraterno foi fundado em 97. E o Palhano desencarnou em 2000. O Palhano era muito doente, e mesmo assim, muito doente, ele deixou uma produção riquíssima, transmedialidade. Você tem que procurar. Eu vou pesquisar, viu? Depois você vai me mandar também o nomezinho dele. Eu vou pesquisar a obra dele. Lamartine Palhano Júnior. Então, o que acontece? Em 97, em 2000 ele foi, o Amor Fraterno já estava funcionando assim, dessa forma, emprestado e tal. Mas como o Palhano ele centralizava muito, as pessoas iam por causa dele. Sim. Aquelas pessoas que estavam na diretoria por fogo de palha para ficar do lado do Palhano, que era famoso, tem essas coisas no movimento espírita. Sim, tem. Tem pessoas que às vezes falta convicção, né? Então ficamos duas mulheres. Meu pai. Nossa. Eu e a Darlene Gomes, que é vice-presidente da casa hoje. Sim. E ficamos, as pessoas debandaram, e ele muito doente, nós fomos visitá-lo, ele estava em casa ainda. Ele disse, olha aqui, vocês sabem que só tem vocês para tocar, né? Porque o resto deu no pé. Tadinho. Então, deixo para vocês. Eu estou indo. Oh. Não deixem o Amor Fraterno fechar. Então, não, o Amor Fraterno não vai fechar. De maneira alguma. Agora mesmo é que não, tem sede própria e tudo mais. Que lindo! Agora essas duas mulheres à frente do Amor Fraterno, lutando com muita dificuldade. Aí começamos a juntar com outras pessoas, com as minhas irmãs, fazer bailes dos anos 60, que era uma coisa de aterrorizar os espíritas. Como espírita só fazia. Você está conhecendo o lado rebelde. Que delícia, guria! Aí, espírita só arrecadava dinheiro com jantar, com almoço. Meio frango. Com chá fraterno. E a gente não tinha nem como fazer isso, porque a gente não tinha sede para fazer isso. Eu tinha um grande amigo aqui em Vitória, que era um DJ especialista em anos 60, era uma delícia o baile dele. Nossa. Ele ia desde das grandes orquestras, até Tim Maia, até os anos 80. Meu Deus, que delícia! Passava por Rita Pavone, por Celi Campelo, por aí vai, por Jovem Guarda. O baile do Cezinha, que já está do lado de lá também, meu amigo, que amo muito, era lindo, era maravilhoso, era uma diversão. E aí, para começar, foi um fuzuê no movimento. A primeira bomba que nós lançamos, que o Amor Fraterno lançou no movimento espírita, foi, primeiro, não se filiar, não ser adepto. Sim. Por quê? Porque a gente já via um monte de coisa que não nos agradava, e a gente falou, bom, vamos ser adepto, não. Para começar, assim. Mas aí a gente ficava enrolando. Na época a gente não falava, não, assim, vamos fazer a documentação, mas a gente tinha outra Na volta a gente compra. Exatamente. Na volta a gente faz adesão. Fizemos assim. Fizemos assim. Aí essa foi a primeira, poxa, não dá. Nós primeiro temos que juntar dinheiro para fazer a sede. Depois a gente, porque fazer papelada, essas coisas também
gasta dinheiro. Bom, aí a segunda bomba que nós jogamos foi fazer bailes dos anos 60. Por quê? Porque a gente fazia num clube, a gente alugava o clube, que tinha alguém lá no clube que nos conhecia que alugava mais barato, a gente alugava o DJ mais barato. Sim. O bar do clube funcionava normalmente para quem quisesse comprar o que quisesse, que nós não vamos regular a vida de ninguém. Ai, por favor. Bebe quem quer, né? E fizemos o seguinte, era R$10, eu me lembro, a entrada. Não tinha quase assim... Os espíritas ficaram de olho arregalado. Como assim uma casa espírita promovendo baile? E outra coisa, ia todo mundo caracterizado. A gente falava, ir a caráter. Que delícia! Nós fizemos mais de 10 bailes. Sim. Construíram a sede com isso. Com isso. E com algumas doações também, tem uma história bacana de um espírito que se apresentou numa reunião nossa, falou, nós vamos dar o terreno para vocês, eu vou dar. E a gente foi tentando comprar o terreno, e à medida que a gente tentava comprar o terreno, as pessoas iam doando parcelas do terreno para a gente, e esse espírito cumpriu o que ele disse. Eu falei que o terreno ia ser doado, e ele foi doado. Nós não gastamos no terreno. Essa é uma outra história que, se eu ficar aqui... A história do amor fraterno é uma história de milagres. História linda, Joana. Que história linda. Eu botei uns 4 cheques voadores na praça para comprar o terreno. Na época do cheque pré-datado. E pagar, olha bem que ingenuidade, pagar com livro de poesia, que não saía, não vendia. Meu Deus! Não saíam. Mas, de repente, chegava alguém e falava assim, deixa que eu pague essa parcela para você. Sim. O amor fraterno foi assim. Foi sendo pago o terreno assim. E os bailes foi para construir mesmo. E aí, já começamos a mobilizar, né, a horrorizar o movimento espírita conservador assim. Porque as pessoas iam para o baile e os jovens das casas espíritas queriam ir para esse baile. Lógico! Pelo amor de Deus! Que coisa! E compravam os ingressos por R$10, a pessoa ia para o baile dos anos 60, toda fantasiada de... que bonitinho, de Selicampelo, né? Ai, que delícia! Eu amo ir para baile assim. Eu adoro também. Estou com saudade de fazer... Já falei com o grupo lá que a gente vai ter que fazer outro baile agora. Tem muito tempo que a gente não faz. Então, assim, nós construímos a sede do Amor Fraterno. O Amor Fraterno é uma casa muito simples, parece uma casinha de boneca. Vou mandar a foto para você depois. Você procurar no Facebook, a nossa página está meio inativa, porque nós estamos sem alguém para trabalhar a página. Mas se você procurar lá na Sociedade Espírita Amor Fraterno, você vai ver a casinha como que é. Eu vou colocar o link da página nos comentários do nosso vídeo, tá? Porque daí as pessoas também podem ir lá dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Então, construímos a casa e construímos a 3, porque a casa continuava, por ela estar muito assim, sem ter onde funcionar, a nossa frequência ficou muito flutuante, então a gente não tinha muita ajuda. A gente contava com a ajuda de amigos, né, para fazer as campanhas dos bailes junto com a gente e tal. Até que nós conseguimos, né, em 2010, 2008 ou 2010, não me lembro, porque minha memória está meio complicada, inaugurar a sede, que é uma gracinha. Casa dirigida, éramos 3 mulheres. Uma casinha bem simples, né? Mas com a cortina na janela, verde e branca, com o toque feminino, porque a diretoria é de mulheres. Então, ela é uma casa basicamente de mulheres. Os homens lá, a gente costuma dizer que os homens que frequentam falam por último e apanham primeiro. Então, nossos queridos companheiros, a maioria, todos praticamente, são socialistas. É uma grande família. Que maravilha! Uma grande família, a ovelha vermelha do movimento espírita. Tem um coronel aqui em Vitória, bolsonarista, que é do movimento federativo, que quer ver, que já tentou ir na nossa casa várias vezes. Eu digo não, nós não queremos, não. Ah, mas vocês precisam aderir? Não, nós não queremos aderir. Não, deixa para lá. Pois é, então a gente não quer. E aí, em 2009, a gente já estava
Já estava com a casa... nós inauguramos em 2008. Em 2009, eu comecei a ficar mais familiarizada com a internet, que eu também custei, porque eu sou de uma geração que até se familiarizar com a internet. Eu comecei a me familiarizar com a internet e eu comecei a ver tanto caso de gente que chegava no amor fraterno, pessoas com problemas porque tinham questões com a homossexualidade, que não se aceitavam, ou questões assim muito íntimas e que não conseguiam acolhimento nas casas. Olha, guria do céu, que triste isso! Existe, existe. Eu fiz atendimento online por muito tempo com pessoas, depois que eu comecei a publicar, eu publicava meus artigos na internet. Eu comecei a fazer artigos em 2009, artigos questionando o movimento espírita. Eu passei a ficar maldita, eu era a obsidiada da internet, né? Porque eu comecei a fazer artigos questionando a questão do acolhimento, questionando a questão da rigidez e da rigidez em nome da disciplina, que tinha sido entendido de forma totalmente equivocada. Qualquer coisa faz o padrão vibratório cair, né? Qualquer coisa cai. Não vibratório. Basicamente, os artigos que eu vou mandar para você, os artigos que questionavam o igregismo, a falta de acolhimento e o elitismo do movimento espírita. Eu comecei a ver, sabe quando a coisa clareia para você? Eu tenho que escrever sobre isso. O que nossos companheiros estão pensando? Bom, recebi e-mail do Brasil inteiro. Uns só faltavam me chamar de santo em nome de Jesus, né? Falava, ofendia, e depois dizia que eu só podia ser mulher, né? Lógico. E depois desejava muita paz e muita luz em nome de Jesus. Eu tenho uns haters que fazem isso nos comentários do canal também. Eles me xingam de tudo que é coisa, depois me diziam assim, olha só que coisa horrorosa, que o manto de Jesus te cubra. Pensei, mas o que é isso? Que coisa horrorosa. Eu diria assim, um manto jogado por você, eu não quero, não. Não, tira esse manto de mim. Que é isso? Que coisa horrível. Meu Deus, eles... Além desses que me chamavam de santa, que incrivelmente eram poucos, eu comecei a receber pedidos de socorro e e-mails, tipo assim, você falou aquilo que estava dentro de mim, que eu vejo na minha casa e que eu não consigo, eu estou oprimida, eu não consigo falar. Eu comecei a perceber que novos ventos, que eu não estava pregando no deserto. Não, com certeza pessoas não. Estavam oprimidas por esse movimento conservador em vários cantos do Brasil. Eu recebi pedido de socorro de Pernambuco, de Campinas, do Brasil inteiro, de todos os estados brasileiros. Eu recebi pessoas que me mandavam, eu li o seu artigo, eu concordo com você, eu estou oprimida dentro da minha casa espírita, eu preciso de socorro e eu não consigo falar. Eu fiz socorro fraterno durante anos com muitas pessoas através da internet, porque elas não tinham coragem de falar do seu problema na sua casa espírita. Então, foi não tinha espaço, né? Não tem espaço para... Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência incrível, porque foi uma experiência que me mostrou que eu não estava sozinha, que havia um movimento progressista, que eu nem dava esse nome, mas havia um sonho de mudança, que as pessoas queriam mudança, elas só não tinham coragem de falar dentro da sua casa espírita. Só não estavam se juntando ainda, né? Elas estavam separadas, só precisavam se juntar. Aquilo me deu uma esperança, Suzana, assim, quando eu vi, gente, não sou só eu que estou observando isso. Não é, não. Tem várias pessoas. Aí, depois veio o advento do Face. Sim. E aí, quando veio o golpe, foi a gota que faltava para as pessoas se juntarem. Né? Foi a gota d'água. Porque aí, no Face, eu já tinha todas aquelas pessoas que pensavam dessa forma, que questionavam o movimento espírita, me aliei a outras que eu passei a conhecer, e com o golpe, todo mundo resolveu fazer um levante. Todo mundo se juntou. E o movimento progressista, ele começou a
a ter voz. Então, ele Exatamente. começou a se posicionar contra as falas de um Divaldo da vida, que as pessoas não se posicionavam. Então, eu conheci você, conheci Franklin, conheci Ana Cláudia, conheci tanta gente, né, do movimento. Sim, tem muita gente maravilhosa. A Márcia, o Carlos França, né, a Madu, tanta gente maravilhosa. O Luiz Gustavo, parece que é Luiz Gustavo, que foi o último entrevistado seu. Que menino fantástico, né? Que texto fantástico. O texto dele me deu base para fazer aquela live sobre o que levou o espiritismo a ser cooptado pelo discurso fascista. Eu me baseei muito no texto do Luiz Gustavo. Então, assim foi. E aí, agora a gente faz a militância, né, na internet, nas redes sociais. Sim. Os coletivos todos que surgiram, né, Joana? Quantos coletivos maravilhosos, né? De trabalho. Cada um melhor do que o outro. Meu Deus, e agora né? A gente está trabalhando junto. E eu acho que pós-pandemia a gente vai poder se encontrar, fazer congressos. Eu adoraria. Adoraria. E se encontrar. Para você ter uma ideia, eu me considero privilegiada de poder ter uma casa espírita coerente para trabalhar. Eu me mantenho presidente do Amor Fraterno, porque nós somos tão poucos e alguns são iniciantes. Sim. Que nesse tempo todo eu nunca consegui alguém para me substituir, mas eu acho que agora está chegando gente que vai tomar essa presidência, e eu quero muito. Nós estamos com companheiros muito estudiosos, muito interessantes. Mas, para você ter ideia do que é o Amor Fraterno, nós fizemos agora um grupo para ir. Eu já fui ver Marighella, com as minhas irmãs. Sim. E agora o grupo, e botei lá no grupo para a gente fazer, que sempre que tem um filme interessante, a gente faz um grupo para ir. O Amor Fraterno vai em peso, os nossos companheiros vão em peso, qualquer ingresso, e nós vamos, o grupo vai, pretendo botar no Face, tirar uma foto para botar lá. Que lindo isso, Joana, põe no Face. A Casa Espírita vai inteira ver Marighella, porque todos têm essa consciência de que precisamos fazer alguma coisa, que o Brasil está no fundo do poço, e que depois, Joana, vocês podem até fazer um encontro de estudos a respeito do livro, para poder divulgar essa... Nós ainda estamos nos encontrando virtualmente, porque Sim. A gente aproveitou esse período para... Agora a gente iria voltar, mas a casa está precisando de uns reparos, porque ficou muito tempo assim... Sim, até uma pinturinha. Reparos, e a gente pretende pelo menos se reunir antes do Natal e depois recomeçar as atividades presenciais, né? Mas para você ver como... Eu me sinto muito feliz da gente ter conseguido dar essa formação para o grupo, porque, na verdade, o espírita conservador que entra lá não fica. Não fica porque não consegue ficar. E quem entra com a mente aberta, né? Se ficasse, talvez aprenderia alguma coisa. Nós somos poucos, né? Mas somos sólidos e fraternos. Então, e a gente discute tudo nas reuniões. Na última quinta-feira agora, a gente descobriu sobre essa questão de pobreza, de miséria não ser expiação, que não tem isso lá no Livro dos Espíritos, né? Então, E aí eu consegui ver um companheiro que, quando chegou no grupo, apesar dele ser de esquerda, ele tinha umas ideias bem, ainda meio do espírita, que ainda tem aquele pensamento conservador. Ele está lá na frente já, ele está questionando Divaldo, e eu falei, gente, que orgulho! Que orgulho! Coisa boa, né? Que orgulho a gente vê os nossos companheiros. Nós somos mais ou menos 30 ao todo, 30 na casa. Olha, mas é um grupo bonito, é um grupo coeso. É um grupo que eu me orgulho muito. Que lindo, que lindo. Sim, ouvindo tu falar, assim, eu já estou imaginando a casinha, já estou vendo vocês lá dentro. Muito legal. Bom. E acolhedora, é simples e acolhedora. Que coisa adorável. Ela é muito assim. Que coisa adorável. Eu podia ficar falando contigo aqui mais horas a
desafio, porque, menina, é bom demais, é bom demais. E deve ter sido gostoso para ti também fazer essa visita no tempo, né? Fazer essa linha do tempo, poder te lembrar de coisas. Maravilhoso. Eu espero que eu tenha conseguido fazer de uma forma que todos tenham Conseguiu. entendido. Mas eu queria deixar, já que nós estamos finalizando, primeiro Sim. deixar bem claro, né? Primeiro deixar o meu agradecimento a você pela possibilidade da gente estar conversando sobre espiritismo progressista, né? Que é pleonasmo vicioso, porque o espiritismo Sim. é progressista. Nós estamos apenas tentando resgatar o que foi sequestrado do movimento, que é do espiritismo, que é a sua essência progressista, foi sequestrado pelo movimento conservador. Queria dizer da minha alegria de ter encontrado na internet, mandar um beijo enorme para meus companheiros, minhas irmãs, que são minha inspiração, minhas irmãs Jussara, Jandira, Jaldete, são uma inspiração para mim, mandar para elas esse beijo, né, esse agradecimento, por elas serem uma inspiração para mim nessa questão. E tu é para elas também, querida, pode ter certeza. Eu sou a caçula. Mas não tem isso de idade, não. E também deixar meu beijo para os companheiros progressistas que estão tendo a coragem, como você, como tantos outros irmãos nossos que estão na luta aí, né, reagindo contra esse governo de trevas, reagindo contra esses espíritas que envergonham o espiritismo. Quero deixar claro aqui a minha escolha. Linda, tua estrelinha. Eu estava namorando essa estrelinha. Deixa eu... Mulheres... Mulheres com Lula. Lindo! Adorei. Eu queria um de espíritas com Lula, mas nós ainda vamos ter... Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Deixar esse alerta aqui para todos os companheiros, vamos nos unir, porque eu penso que, neste momento do Brasil, né, não temos outra pessoa em condições de tentar reconstruir, porque vai ser muito complicado do jeito que nós estamos, o Brasil, senão o nosso querido Lula, que já mostrou ter força, coragem e credibilidade nacional e internacional para fazer isso. Então, estamos juntos, ninguém solta a mão. Estamos juntos, meu amor, estamos juntos, ninguém solta. Ai, querida, eu amei conversar contigo, amei essa tua mensagem, as tuas histórias. Eu acho que nós vamos até montar, de repente, um outro momento. Tu é palestrante, né? Eu tenho uma playlist de palestras espíritas aqui. Uma hora dessas a gente combina, de repente, para o ano que vem, para o verão. Claro, eu queria terminar lendo uma poesia. Por favor, eu ia te pedir, porque eu quero sempre que as pessoas terminem com uma mensagem, sabe? Que toque o coração das pessoas que estão nos ouvindo. Faz isso, meu amor. Poesia é tudo de bom. Então, eu vou achar aqui, peraí um pouquinho. Lê uma poesia, porque poesia é algo revolucionário. Tem uma poesia do Drummond, que eu adoro, e eu vou deixar aqui exatamente para lembrar essa coisa de que ninguém tem a verdade. Mesmo nós espíritas, que temos uma doutrina que nos dá muitas respostas, nós não somos os donos da verdade. Agora eu estou fazendo um projeto sob a supervisão e a convite do PT, junto com o Candomblé, com a Umbanda, com os evangélicos, e com os católicos, e a gente está fazendo um projeto exatamente para tentar entender por que essas denominações foram cooptadas. Então, o que a gente percebe, principalmente com relação à Umbanda e ao Candomblé, é que existem muitas verdades e que nós temos que nos apropriar de todas elas e darmos as mãos e fazermos um trabalho de parceria para que a gente possa socorrer o outro, né? E sair desse buraco, né? Sair desse buraco todo. Então, eu vou ler essa poesia do Drummond, que é uma das minhas preferidas, do livro Corpo, que é um dos que eu mais gosto, que se chama Verdade, e que diz o seguinte: a porta da verdade estava aberta.
mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia-verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta da verdade, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades, metades diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela. E carecia optar. Ora, cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Lindo. Lindo. A verdade, ou seja, trocando em miúdos, ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Ela é múltipla, ela é múltipla. E é tão bonito, né? A gente se alimentar um pouco das verdades dos outros também. É tão lindo isso. Eu acho que a gente cresce tanto. Meu amor, eu estou apaixonada pela nossa conversa. Adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu também fiquei. Querida. Eu agradeço muito, Suzana. Eu te desejo muito sucesso nesse projeto e que venham outros companheiros que possam somar com a gente, né? Eu acho que... A história é muito interessante, mas é uma história assim, de quem acordou, né? Que veio do movimento conservador e acordou um dia e disse, não é nada disso. E eu acho que muitos companheiros estão nessa situação. Eu acho que nós estamos vivendo um momento assim, um momento coletivo. Querida, fica bem. Faz de conta que eu estou te abraçando, porque essa nossa janelinha, aqui é bem interessante. Eu adorei mesmo te conhecer e a gente vai se encontrar de novo por aí, tá bom? Acho que tu vai fazer uma palestra aqui no nosso canal. Tá, um beijo. Um beijo. Ele não. Te cuida. Ele não. O inominável vai ser chutado para longe. Vai ser. Nós vamos conseguir. Tudo de bom para ti. Beijo. Beijo, meu anjo.